De nossos rádio ouvintes da 104.9, Rádio Cidade de Ibirubá, nessa segunda-feira, dia 13 de janeiro de 2025. Muito feliz em estar nesse programa, um programa novo, que vem ao ar todas as segundas-feiras, 12h30, para trazer um pouco calento aos corações de todas as pessoas, que todos possam tirar alguma palavra que sirva para a caminhada. O novo programa é Momento Estrela Guia, sempre com um convidado e com eu, Nilve Maldander Mendes, e com o Cristiano Lopes no controle ali dos botões da rádio. E hoje com uma convidada muito especial, inclusive de Selba, né? Então, quando é de Selba, a gente sempre fala com carinho, né? Que todos, nossa cidade é pequena, a gente se acalenta e a gente é quase como uma família. A doutora Marta Rupes Guinsel está comigo. Gratidão pelo teu sim. E boa tarde. Boa tarde a todos os radiovintes. Estamos aqui para engrandecer um pouquinho mais do programa da Nilve hoje. Isso. Então, com muita honra que eu te recebo aqui, e gostaria, assim, de começar a te fazer uma pergunta, assim, que muitas pessoas te conhecem, mas não sabem a trajetória da pessoa. De dizer um pouquinho quem é a doutora Marta. Até para os teus pacientes, que eu sei que você tem pacientes em toda a região, principalmente aqui de Ibirubá também, para eles conhecerem um pouquinho da tua história. A gente estava falando, são 30 anos de profissão. É uma caminhada muito grande. É, verdade. 30 anos e hoje, inclusive, dia 13, né? Coincidência ou não, mas dia 13 é o meu número da sorte, né? Olha. Que é o meu número do meu aniversário também, que eu nasci no dia 13 de agosto de 1964. Eu sou filha do Guido Upes, Alzira Upes, lá de Selbach, que são bem conhecidos pela família grande que a gente tem, né? Que todos alguns se estabeleceram lá em Selba mesmo. Mas eu sou a 10ª filha deles. E como eu era uma das menores, eu sempre ria, porque os meus irmãos diziam que eu era muito super protegida pela minha mãe, né? Porque era tudo da minha mãe. E realmente, assim, a gente viveu, né? São muitos anos, hoje eu tenho 60 anos, e naquela época a gente tinha que trabalhar, né? Tinha que viver, e a minha família sempre teve um comércio, então tinha padaria, e eu nos 8 anos já começava a trabalhar lá com a padaria, fazendo as coisinhas que podia fazer, trabalhando na churrascaria depois, e assim eu sempre amava estudar, sempre. Então, com 1 aninho de vida, eu já tive que ser levada para a escola, porque eu amava ir na escola. Então, eu estudo muito tempo, até hoje, como sempre. Mas, a partir na época que eu iniciei o 2º grau, nós, né, Nilve, tu lembra? Não se conhecia ninguém. Não se conhecia mais do que Ibirubá, naquela época. Era muito restrito a comunicação também, né? Porque não havia celular, não havia telefone, os meios de comunicação, né? Exatamente. Então, era muito privado ali mesmo. Por isso que eu digo, né? Que as pessoas que têm as raízes de Selba são quase uma família. A gente se conhece, a gente conhece a família Rupes. Um grande abraço a todos, né? Todos amigos, né, da padaria, do restaurante. Então, são pessoas muito conhecidas e muito queridas na nossa sociedade. Isso mesmo. E naquela época, então, como que eu comecei, né? Como que eu cheguei a pensar em ser médica? Na época do 2º grau, a gente estava já decidindo. Eu ia ser uma professora de educação física. Eu ia fazer vestibular em Cruz Alta, que era o que eu conhecia, né? Aí apareceu um pessoal de Ijuí trazendo os folders da Unijuí. E foi nesse momento que apareceu lá a enfermagem. E aí eu disse, acho que eu vou fazer enfermagem. E eu fiz vestibular para enfermagem Unijuí, passei
e fiz 2 anos de enfermagem na Unijuí nesse período, que foi muito bom, muito grandioso. A gente consegue ver hoje exatamente o que vale, o que é importante a vida de uma enfermeira dentro de um hospital, a trajetória, o que a gente aprende, que, querendo ou não querendo, é um pouquinho diferente do que o médico aprende na universidade. Já é bastante a prática de lidar ali, né, com o paciente. Isso. E aí, nessa universidade de Juí, eu conheci uma colega minha, chamada Cleusa, que hoje também é médica, ela é cardiologista em Porto Alegre, e a gente se dá até hoje, né, muito bem. Nós resolvemos fazer vestibular para medicina, mas nossa família não era poderosa em termos de dinheiro, e aí eu disse, agora o que eu vou fazer? Tem que pedir para a mãe que eu vou largar uma universidade particular para poder fazer um cursinho para entrar numa outra, né? Eu lembro até hoje, a minha mãe tinha feito uma cirurgia, estava deitada na cama, e eu cheguei, mãe, acho que eu vou largar a faculdade e vou fazer vestibular para medicina. E ela só me disse, se tu acha que tu pode, faz o que tu tá pensando. Nossa, e que foi, lindo isso. Foi uma decisão, assim, incrível. Aí, se agora nós vamos tentar fazer, então, o que a gente tá, e nós realmente pegamos como se fosse a última coisa que nós tínhamos, né? Aí, eu até nem contei nada para minha família, mas quando eu fui para Santa Maria, eu não tinha onde morar. Nós fomos de ônibus, paramos lá, fomos hospedados num grupo de amigas até de Selbach, as meninas do Halber ali de Selbach. Sim. Que eram meninas que estavam estudando lá, elas nos hospedaram por uma semana para a gente poder arrumar apartamento. Corajosa, hein? Bem corajosa, exatamente. Aí a gente conseguiu, moramos sempre com mais pessoas, né, no apartamento. Nós morávamos em 4 no apartamento, 5. Depois a gente trocou, mas sempre num coleguismo imenso, muito grande, e estudando muito, né? Aí a gente fez o cursinho, fiz 1 ano de cursinho, e estudando, eu sempre falo, hoje eu atendo muito adolescente, né? Sim. E aí eles vêm, às vezes, e a gente sempre pergunta qual é o seu objetivo de vida, porque, na realidade, o que eu preciso sempre na minha vida é ter um objetivo. Se eu não tenho objetivo para mim, mesmo quando eu sou bem jovem, pré-adolescente, as coisas acontecem bem mais difícil e a gente começa a perder-se muito nos caminhos, quando a gente não busca esse objetivo. Então, eu acho que é muito importante, fazendo um parênteses assim, né, que os pais sempre buscam mostrar para os filhos que o objetivo da vida é importante e não dar tudo o que eles querem, sempre na hora que eles querem. Porque esse objetivo meu foi incrível, que eu botava lá na frente, imaginava as coisas na minha vida quando eu estava fazendo o que eu gostaria de ter lá na frente. E hoje, graças a Deus, eu trabalho, assim, eu olho para trás e eu vejo que todos os meus objetivos estão realizados. E que bom isso quando a gente chega, né? Você falando que você tem 60 anos e você olhando lá para trás, se colocando no teu lugar, Marta. Você fazendo uma faculdade, porque eu sei como que era naquela época, né? A nossa cidade é totalmente interior, a gente não tem acesso. Sabe a tua mãe de lhe dar força de desistir de uma faculdade, porque naquela época poucos até estavam cursando uma faculdade, porque era muito mais difícil do que hoje cursar uma faculdade, não tem nem como comparar, né? E de você chegar na tua mãe e ela dizer sim, filha, né? Segue o que você está sentindo e você pode, né? E de você ter essa coragem mesmo, com certeza que você também tinha um certo receio, um medo que muitos jovens dizem pra gente, né? Eu tenho medo, mas vai com medo mesmo e dá aquele passo, né? Tudo incerto, você não tinha lugar onde morar, mas você foi com as amigas. E como é importante hoje a força do outro, né? Eu sempre digo que junto a gente consegue muito mais, a gente consegue os sonhos, e quando é de coração, com vontade mesmo, a gente, acho que tudo a gente consegue, né? Com determinação e a gente ter objetivo, a gente consegue alcançar. Porque naquela época, realmente, Marta, você foi muito corajosa e deu aquele primeiro passo, né? Que foi falar com os pais, né?
coragem de falar com eles, né? Porque, afinal de contas... E de ir para Santa Maria, numa cidade maior, e enfrentar o mundo, né? É, isso aí, enfrentar o mundo. E foi naquele momento que eu mudei a minha vida mesmo, porque eu era uma menina, assim, muito acanhada, muito quieta, eu não conversava com as pessoas, eu tinha um certo medo, assim, de chegar nas pessoas, e foi quando eu olhei e disse, ó, tem que mudar essa maneira de ser. A gente precisa fazer as coisas e não ter medo de fazer. Nós temos que tentar fazer para ver o que dá o resultado. E buscar dessas coisas que são feitas na vida inteira da gente, sempre o lado bom e não o lado ruim. Porque, assim, eu sei que tudo que tu vai fazer na vida vai dar errado algumas coisas. Pode dar errado. Mas mesmo que deu errado, alguma coisa boa a gente tira, né? E você tentou, tira. né? Porque se você não Sempre. tenta, se você não foi, você sempre fica com aquilo. E se eu tivesse daí, você fica no passado. E o Isso passado aí. dá depressão, né? É. Então, a gente tem que viver sempre também bastante o presente, de ter coragem naquele momento e fazer a coisa certa naquele momento. Isso. Não adianta ficar no passado e nem muito no futuro, né? Porque a gente tem que ficar no presente. Tomar atitudes agora, que é com as minhas ações que eu vou transformar a minha história, né? A minha caminhada de vida. Exatamente. E essa realização né, eu não vou dizer que é um sonho, porque eu não sei o que foi que me trouxe eu ser médica. E hoje eu acho assim que eu não poderia ter escolhido outra profissão. Meu Deus, porque é maravilhoso, eu amo aquele hospital, eu amo as pessoas que eu trabalho lá, todas as pessoas que eu recebo, que eu atendo, eu vejo, e agora na pediatria, então, eu estou extremamente realizada, né? Porque quando a gente estuda, e nós, uma universidade federal, que eu estudei na Santa Maria, na UFSM, então, e naquele mesmo ano que eu entrei na universidade, nós tivemos a perda de um irmão, que foi por um acidente, foi bem no período do vestibular. E aí eu acho que foi uma força maior ainda que me fez eu vencer e entrar na faculdade. Sabe, porque eu sempre digo que, porque eu já perdi irmãos, eu sei que perder irmãos é quase, né, Marta, um pedacinho da gente. É. Mas se você olhar o porquê que veio muitas vezes isso, e você olhar ao lado, ele te dá todas as dificuldades da vida. Acho que você tem que olhar ao lado o que te dá força, né? E você falando, eu não sei o porquê que eu sou médica, eu acho assim que a gente tem uma missão. E que é a tua missão, olhando por seu hoje, o carinho que você trata todos os clientes, como todos eles têm carinho por você, é a pessoa. E era teu, não era de ninguém outro, porque tanto que nós não temos outra médica ali na cidade, né? São 30 anos que hoje é bem mais fácil, né, chegar a uma universidade. Então, não é para cada pessoa, porque é um desafio, né? Com certeza. Vem muitas coisas, assim, que é muito além, e a pessoa tem que ser muito forte. E esse desafio, Dilve, não é só entrar na universidade, é cursar, depois trabalhar e começar um trabalho num lugar aonde você nasceu, né? Eu lembro que falavam assim, você vai voltar para tua cidade, tu sabe que voltar para a cidade não é muito bom. E eu pensava o contrário, meu Deus do céu, eu tenho lá dois colegas, que é onde eu fiz, eu cursava medicina, fazia estágio no hospital, ficava trabalhando com eles, aprendendo com eles, Dr. Rosalino, Dr. Gilberto, que são duas pessoas maravilhosas, meus colegas que sempre estavam do meu lado. E eu sempre fui uma pessoa assim, médica, mas ao mesmo tempo humilde. Isso. Porque eu não tinha receio de ligar para Tapera, falar com o Dr. Beto, porque eu estava com um paciente que estava com algum diagnóstico que eu não estava conseguindo definir bem. Eu conversava com ele e ele me orientava. Então, eu sempre fui uma pessoa assim de conversar muito. A equipe médica de Selba hoje, inclusive, é uma das melhores que tem. Por quê?
porque a gente trabalha junto sempre. Então, união, essa parte é muito importante, essa coisa de trabalhar em união, trabalhar em equipe, que não é só médico, é toda a equipe hospitalar, para a gente possa ter realmente um hospital funcionando como deve ser, para acolher as pessoas e para trazer o bem-estar para todo mundo, né? E sabe, agora, olhando o que você falou, né, de ligar para o Dr. Beto, que é uma pessoa, assim, também com bastante experiência, uma caminhada muito longa, nem sei se ele ainda está exercendo, acho que não, mas aí dá para ver o porquê a tua carreira é um sucesso, que você como médica é querida, né, pelas pessoas, porque você tem essa humildade. Para mim, a humildade é tudo. Né? E também, olhando para a tua família, eu que conheço bem, a família é uma base. A família é a base de tudo. Então, assim, você queria voltar para a tua base, porque ali que vem a tua força, né? Então, tipo assim, falando como consoladora familiar, o pai leva para a vida, né? Então, 50% da gente é pai, 50% você falou antes da mãe, mas com certeza o teu pai também sempre foi aquela pessoa que te apoiou e que estava ali, uma pessoa, seu Guido, né, muito querido por todos nós também. Então, a tua base, eu acho que te tornou essa pessoa forte também. Isso é verdade, porque a família é a raiz de uma árvore, né? Sim. É a raiz de uma árvore. E se essa raiz, se essa árvore vai sofrer para crescer no início da vida, ela vai se tornar mais forte depois. Sim. Então, tudo aquilo que foi sofrido na minha infância, que eu nem me lembro bem, é contado pelos meus irmãos, eles chegaram até a passar fome por um período da vida no início da caminhada do meu pai e da minha mãe. Então, isso tudo fez com que todo mundo ficou mais forte. Sim. Então, acho que isso, né, Nilvio, acho que é uma coisa, assim, bem importante que eu sempre coloco como pediatra hoje. Eu atendi muitos anos em prefeituras Espumoso, Colorado, Selva. Então, eu atendi muito a saúde pública. Eu adoro saúde pública. Eu gosto muito porque eu gosto de saúde preventiva. Que eu acho que as pessoas têm que ter educação. Educação em saúde é uma das coisas mais importantes para ti poder ter uma vida saudável, né? Sim. Então, hoje não tenho mais, eu estou atendendo mais no consultório, mas, assim, a gente sempre tem bastante pacientes. Eu tenho paciente hoje que eu atendi há 20 anos atrás, né? Lá no posto de saúde em Espumoso, por exemplo. Então, isso faz com que trabalhar numa unidade básica de saúde pública não é diferente de trabalhar no consultório. Eu não trato diferente nenhum dos pacientes. Igual, exatamente igual. O carinho, a ajuda, o acompanhamento. Então, isso tudo eu fazia igual lá no posto de saúde como no consultório particular. Não quer dizer porque alguém pagou, vai ter um tratamento diferenciado. Claro que, às vezes, a gente tem que trabalhar muito mais rápido, mas mesmo assim, esse acompanhamento e esse aconselhamento tem que ser o mesmo, né? Isso faz com que você, depois, pode dormir tranquila, pode, né, cuidar das pessoas de uma maneira. E outra coisa que é boa é que o acompanhamento de uma pessoa por mais tempo é bom, tu conhece ela mais, né? Então, pro médico, do que ele ficar trocando cada vez de médico, né? Sim. Então, acho que essa relação médico-paciente, esse atendimento que eu sempre falo assim, que o atendimento de relação pessoa, médico-paciente, tem que ser sempre colocado sobre qualquer coisa. Eu cheguei a me emocionar agora com a tua fala, porque esse atendimento não é da doutora Marta médica. Esse tratamento é da Marta como pessoa, como ser. E eu posso dizer que nem todos são assim, né? Então, você está de parabéns por ser essa pessoa, ter essa índole, né? E tratar todo mundo por igual. E que, com certeza, essa tua fala de dizer que depois a gente tem a recompensa de tratar todo mundo por igual, de botar a cabeça no travesseiro, isso é muito lógico, né? E que todas as pessoas que até esse programa, eu tenho e mantenho para chegar aos rádio ouvintes, alguma coisa que agrega na vida. Eu acho que isso é muito de se refletir, né? De não ter e ser, né? Não é só o ter, né, doutora? É o ser. E assim você poder ajudar aquela criança ou aquele irmão, porque todos, perante a Deus, somos irmãos,
E eu acho que isso mais te agrega, mais você que está ajudando do que a pessoa que é ajudada. No final das contas, acho que a gente tem uma leveza dentro na caminhada e como ser, mais do que aquele que a gente ajudou. E sempre faz bem. Ele quer... que tá demais aqui. Tá demais os comentários, então vamos ver o que os Rádio Ouvintes estão falando. Boa tarde, doutora Rita. Boa tarde, Nilve. Olha só, a nossa transmissão aqui na estreia do programa Momento Estrela Guia tá bombando aqui na página do Facebook da Rádio Cidade e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, que as pessoas estão acompanhando aí, mais de 100 pessoas aí acompanhando em tempo real nos 2 canais aí. Olha só, então tem vários comentários aqui. A Marlise Rupes, ela deixa um coraçãozinho aqui. A Jocélia Alves Menin também deixa coraçãozinhos. A Márcia Dickel-Weber diz: sucesso, minha amiga, vibrando na nova programação aí na Rádio Cidade. A Obrigada, Gláucia Maldaner também, pessoa muito querida e especial, a doutora. A Maia Rupental, profissional maravilhosa. Nossos filhos amam ser atendidos pela doutora Marta. Também a Adriana Adri, profissional top. A Jocélia Alves Menin, excelente profissional. Abraços, doutora Marta. Arine Bail, também excelente profissional. Letícia Marangô, um ser humano incrível, uma médica maravilhosa e extraordinária. Nosso anjo da guarda. A Simone Wiedmann, também excelente profissional. Carol Spies, profissional maravilhosa, pessoa incrível, gratidão sempre por ser tão atenciosa. A Rosane Terres também, pessoa querida e excelente profissional. A Anel Friedrich, ótima profissional, sempre cuidou muito bem do nosso pequeno Oliver. Pensa prestativa, abraço. O Marcelo Rafael também, excelente profissional, parabéns por seu comprometimento, é um ser iluminado. Alexandre Maciel Fiedkicker, eu acho que é... Felkischer. Excelente profissional. Abraço, doutora Marta. Juliana Alves Raul Mendes, também ser humano incrível, médica maravilhosa. E mais comentários chegando aqui. Depois a gente pode dar mais uma circulada, porque é muito comentário, Nilva. Que legal, né? Viu, né, doutora Marta? Hoje, né, a gente mora na mesma cidade, praticamente somos vizinhos. A gente se troca uma ou outra palavra, mas na correria do dia a dia a gente não senta... conheço bem a família, o seu Guido, a tua mãe Alzira e todos os irmãos, mas a gente muitas vezes não senta para conhecer a Marta, o ser da Marta, né? Então hoje todos esses comentários com carinhos, os agradecimentos, a gente vê a pessoa realmente não falando como médico, mas o ser iluminado que nós temos na nossa cidade, e por isso que dá tão certo, né? Porque você trata, que nem você disse, a pessoa como o ser humano e olhando as emoções das pessoas, porque muitas doenças vêm pelas emoções, quase todas, né? Então, você vai tratando como um todo, e isso é maravilhoso, e eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com você e estar compartilhando isso com os nossos rádio ouvintes, que possam também, quem não lhe conhecia, conhecer um pouco mais, que acredito que quem hoje tem um filho, na correria que está o dia a dia, poder contar com um profissional desse nível é muito importante. Até muitas vezes a decisão de ter um filho é importante, de você dizer assim, eu tenho na cidade próxima, né, ou na minha cidade, um profissional que eu posso contar quando tem uma dificuldade, porque quando a gente é marinheiro de primeira viagem, não é fácil, né, doutora? Deve ter pegado muitos casos assim, né, de pais que não têm, como é que eu vou dizer, experiências, né? E isso é normal, porque sempre tem a primeira vez. Isso sim. E até é um comentário bom que tu colocou agora, porque eu acho que a gente, como pediatra, a gente trabalha exatamente a criança, e eu não sei, ela não fala comigo, né? Isso. Ela não fala comigo, ela não diz onde dói, mas claro que graças a Deus pela experiência, o tempo, as crianças chegam, os pais chegam no meu consultório, e às vezes eu já digo, ó, essa criança está doente, vamos agir rápido, vamos fazer o que precisa. E quando a criança não tem esse sentimento de esconder, ela tá ruim quando ela tá ruim. Quando ela não tá ruim, ela tá um pouquinho, eu sempre digo para os pais, ela tá um pouquinho melhor, ela já vai correr, já vai fazer coisas que não deveria nem fazer nessa hora.
Mas, assim, é fundamental, sim, essa prestação de ouvir os pais. Então, eu acho que isso eu acho muito... eu sempre comento até com os meus colegas, que sempre falo muito assim, ser pediatra é chato porque a gente tem que ouvir os pais, tem que ouvir a mãe, daí tem a avó, daí tem... E eu realmente, a relação que eu tenho com os pais, com as avós, com os familiares é muito maior do que às vezes com a criança. Mas se eu não tenho essa relação boa com a mãe, com o pai, como é que eu vou conseguir ter a criança comigo? Não vou. Então eu ouço muito o pai. Eu sempre falo uma coisa que é bem importante. Se a mãe fala, doutora, meu filho não está bem, traz logo. Porque eu acho que ninguém conhece mais um filho do que o pai e a mãe. Às vezes pode até não ser 100% isso que eu estou colocando, mas muitas vezes eu consigo salvar, às vezes, uma criança por isso. Né? Então, a gente precisa, sim, dar ouvidos ao que os pais têm a dizer, sempre, porque a angústia é enorme. Ter um filho, criar um filho não é fácil, é muito difícil hoje, muito mais do que era. E ter o primeiro filho é pior ainda. Então, esse lado emocional da mãe, ela interfere 100% no bebê, principalmente nos primeiros 2 meses de vida. E também, se eu não tenho a mãe bem, né, psicologicamente, o bebê vai passar chorando direto. Então, a gente tem que, às vezes, olhar a mamãe como ela está e aí tentar ajudá-la nesse lado emocional, porque ela pode estar mostrando alguma coisa pela criança, né? Sim, e até porque geralmente é leite materno, né? Então, também vai para a criança, né? Então, e como a gravidez muitas vezes não é tão simples e a vida, a rotina, tudo muda muito depois de um filho. Então, vem até, muitas vezes, depressão pós-parto, que é uma depressão bem grave, né? Também que tem que ser olhada e muitas vezes a mãe quer ser forte e dar conta o tempo todo e não é bem assim, né? A gente é ser humano ainda, a gente não precisa dar conta de tudo, né? Mas quando a gente é mãe, a gente acha que é assim mesmo e que a gente nunca passou por isso. Muitas vezes também ninguém falou que era difícil, né? Então, é da médica, pediatra olhar, porque aquela mãe muitas vezes não vai procurar uma ajuda para ela, e sim para o filho que está chorando. Então, da pediatra ter esse olhar, nossa, é muito importante mesmo. É fundamental. E é tão gratificante quando tu faz a revisão da criança e daí tu já percebe no olhar da mãe, né? Que ela tá bem, o bebê, claro, vai parar de chorar, porque... E a mãe, ninguém gosta de ver o seu filho chorando. Tu não vai conseguir ouvir teu filho chorando ali direto, né? Tu vai acabar ficando angustiada, já tá entregando ele para alguém para tentar acalmar. Então, esse retorno que ela vem depois e te agradece, tá melhor, tá, tudo vai melhorando. Então, esse lado emocional, Nilvia, é bem importante tratar e trabalhar muito nos pré-natais, né? Sim. Que os pré-natais, às vezes, isso fica muito ligado muito a exames e a saber muitas coisas em relação a isso. Mas o lado psicológico da mãe é tudo tão feliz na hora que o bebê está na barriga, né? Sim. Tudo tão feliz, tão emocionante, esperando, que o momento que nasce não é realmente assim, 100%, né, maravilhoso. Vai ter altos, vai ter baixos, e pode vai vir ter doenças. Dificuldades também, dificuldades, né? Isso tudo não é preparado. Então, nessa hora, o pediatra entra como um ser da família. Sim. Um ser da família. É que... Hoje posso estar enganada, me corrige, doutora, se eu estou enganada, mas assim, a expectativa de ter um filho, tipo, vou me botar como exemplo, quando eu tive o meu filho, não era tanto assim, né? Então, a gente acha que tinha os pés mais no chão ainda. Mas hoje tudo é muito comemorado antes, é muita festa, né? Até do sexo ali já, né? Já nos primeiros... primeiras semanas, né, fazem aquele exame do sangue lá, não sei o nome, né, mas a gente sabe que comemora. Então, é muita festa, muita expectativa, eu digo assim, se eu usei a palavra certa, em cima daquela criança também. Eu acho que é demais quase, né, do que quando daí ela nasce, a mãe vê que não é tudo aquilo que sim, que com certeza criar uma criança, aquele ser frágil, eu acho que exige bastante de uma mãe e do pai também, né? Mas mais da mãe.
E nós sabemos hoje, né? Todo mundo sabe, principalmente os pais, que os filhos eles precisam ser alguém um dia na vida sozinhos. Eles têm que crescer, eles têm que se afastar dos pais e muitas vezes essa superproteção, essa gestação que é criada como se você estivesse recebendo um rei ou uma rainha, uma princesa ali na barriga, né? Essa criação de princesas e de superproteção em cima da criança, eu acho que isso é um pouquinho difícil para o futuro dessa criança depois. Então, assim, a gente tem que ter certeza, assim, de que tu vai criar um filho hoje para o mundo. E que nós temos que saber que ele vai poder sentir dor, que ele vai poder sentir, vai cair, vai ter que levantar de novo, ele vai ter que fazer as coisas ruins da vida também. Se ele é super protegido, né, no início da vida dele, que isso às vezes leva até 3, 4, 5, 6 anos, a criança ainda não é um ser... não tem a sua personalidade, sim a super proteção dos pais. Tu vai ver depois lá na adolescência, e isso eu já consigo falar hoje com bastante clareza, porque eu tenho crianças que nasceram comigo e hoje têm 30 anos. Sim. Então eu vejo, eu acompanho inclusive a adolescência, a pré-adolescência, e a gente consegue ver doenças psicológicas na pré-adolescência, na adolescência, exatamente por pais que super protegeram demais os filhos. Então, assim, isso é uma prevenção hoje. Nós temos que botar essas crianças longe de telas, longe de celulares. Não pode querer fazer com que a criança fique quietinha, sentada num cantinho, olhando para a televisão. Então, vou abrir um parênteses aqui, né, só para colocar uma coisa bem importante, né? Que é muito importante, sim. Que as crianças hoje não podem estar olhando nenhum tipo de tela até os 2 anos de vida. Isso já é uma norma da Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Mundial de Pediatria também. Até os 2 anos, 0 tela, né? Dos 2 até os 6 aninhos ali, em torno de 1 hora por dia. E a partir dali na adolescência, 2 horas por dia, supervisionado. Então, esses limites que os pais precisam fazer, porque a gente tem que pensar assim, eu posso dar essa super proteção enquanto ele estiver praticamente no berço. Depois isso vai perdendo um pouco, não tem como, e daí a criança tem que ir para a vida. Como que ela vai para a vida se eu sempre super proteger? Como é que a doutora Marta ia ser de Selba guia para Santa Maria se os pais fossem super protetores? Como é que você ia se virar sem casa, sem apartamento, sem os pais estar bancando tudo? E como isso não é bom? Porque quando que essa criança vai dar o primeiro passo, né? Porque a gente vai com medo mesmo, pelas dificuldades que a gente enfrentou de criança. Então, tudo tem aquele lado bom. Foi sofrido, mas por esse sofrimento a gente é forte. Mas e a criança de hoje, que é super protegida, ela vai ter essa força de ir para a vida? Isso é uma das coisas que a gente tem que pensar. Então, acho que é uma prevenção do futuro, né? Acho que, claro que todos os pais sempre vão proteger os seus filhos, mas tem um limite para isso também. Sim. E esses limites da vida que a gente tem que dar para eles também, né? É importante, né, Nilve? Porque a gente precisa saber. Estou até falando do limite do celular, porque eu vejo que muitos pais, então, tipo assim, estão cansados, pegam aquela criança na escolinha, já passou o dia todo na escola, e muitas vezes antes da noite a mãe tem afazeres, o pai também, e aí dão um celular para aquela criança ficar quietinha. E ali vem a ser um grande erro, né? Então, até a doutora sabe bem melhor que eu, mas a gente pega muitos casos que nem com muita idade que já vem aquela dependência porque do celular. E a tela, eles entram muito nessa vida que é uma vida de mentira, como se diz, né? Isso aí. E quando eles precisam ir, por isso a gente tem tantos problemas de jovens, quando eles precisam enfrentar a vida, eles não têm força, porque o celular, ele é o sim e o não, né? Tudo é sim para eles, né? Porque a gente pode ali, bem perfeito, manipular o celular. Agora, as pessoas, um trabalho, quando você precisa de ter força e ter aquela vontade de ir para a vida, não vai ter força. E nem o diálogo.
Muitas vezes chega numa empresa, não tem nem aquele diálogo, porque tem que conversar com os clientes, e então é acostumado a conversar com a tela, né? E com relação ao celular, hoje nós sabemos, sim, com certeza, que tá vindo cada vez mais crianças, inclusive pequenas, já com problemas psicológicos e pré-adolescentes com doenças psicológicas, psiquiátricas provocadas pelo celular. Sim. E aí, se os pais me pedem, mas o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para agora tirar isso deles, né? Então, o que a gente tá tentando, assim, trabalhar em cima disso é exatamente aquilo que nós vivíamos há 60 anos atrás, quando não existia nada disso. A gente sentava com os filhos, os pais sentavam com os filhos, tomavam chimarrão, conversavam, jogavam diálogo, joguinhos, né? jogavam bola, subiam na árvore, faziam um carrinho de madeira, desciam a ladeira, né? Todas as coisas da natureza tem que voltar. Tanto que hoje em dia os próprios médicos, alergistas estão falando que falta exatamente isso aí, a viver com a natureza. Aí os pais me pedem, mas agora como que a gente vai fazer para tirar? Se eu tiro o celular dele, ele enlouquece, ele briga, ele já é um adolescente, ele já começa a reclamar a ponto de dar medo nos pais. E aí, olha, vocês precisam mudar também. Sim, a mudança vem de cada um, Vem né? dos dois, todo mundo tem que ter em casa um lugar onde você vai largar o celular, o teu filho vai largar, todo mundo largar o celular quando entrar dentro de casa e esquecer do celular. Ninguém precisa de um celular para viver, mas parece que sim, né? Sim, Isso vai dar um outro programa, né, Nê? Sim, vai dar um outro programa, verdade. Mas é importante você trazer isso, porque a gente está com muito problema nesse lado de psicológico mesmo do ser humano, e não é só crianças, vamos dizer aqui, né, doutora? Adultos também estão com o vício, que tanto que não tem mais, não rende mais o trabalho, não rende mais nada, né, que muitas vezes passam, quando passou a tarde, estão ali na rede social e muitas vezes não rende nada, né, porque é só atrás de fofocas e de notícias, muitas vezes, que nem são verdades. Então, assim, a pessoa voltar para a vida real, né? O celular, a internet, né? O celular muito boa, é importante. Precisa, né? Não tem como não precisa, mas assim, a gente tem que saber como usar ela, né? Infelizmente, as nossas crianças pequenas nasceram numa era do celular já. Então, eles já nascem com o celular. Aí é mais difícil do que nós, que viemos antes do celular. Nós sabemos diferenciar essas coisas, né? Importantes ou não. Eles não. Então, nós temos que fazer os limites com relação a isso, para que eles não ficam assim. E o exemplo é nosso, né? Não adianta. Se a criança ela não gosta de celular até que ela aprende a olhar. Sim, antes que ela não faz falta, né? Porque ela não conhece, falta. É um desconhecido, né? É que nem a que a gente sempre diz, quando tu começa a alimentação de um bebê, tu não dá sal nem açúcar para ele. E eles comem maravilhosamente bem, comida sem sal nenhuma, até quando eles começam a comer. Quando eles começam a comer e provar o sal, então é tudo assim, né? A gente tem que criar as coisas. E a educação não é nada mais do que isso. A educação de um filho é extremamente importante para que tu tenha a formação da personalidade dele. E é a partir do exemplo da casa, é a partir dos limites dos pais, né? Dessa orientação toda que isso é óbvio, né? Não tem como você impor limite no filho se você está 24 horas numa tela de celular, né? Então, ali é sempre pelo exemplo, né? Não adianta falar se a gente não dá o exemplo. Mas deixa eu só colocar mais uma coisa em relação à minha carreira, então. Acho que a gente não tem uma carreira tão boa, né? Sem a gente ter pessoas do lado trabalhando com a gente, né? Então, eu acho que as minhas secretárias maravilhosas, eu quero agradecer as meninas, né? As minhas meninas, a Camila, a Natália, que são muito... E todas as que passaram por mim também, que cada uma deixou um pouquinho, né? Todo o pessoal do hospital também, né? Que é realmente muito bom trabalhar com todo mundo. Eu sou uma pessoa que sempre pensa assim, que tu tem que estar bem, né? Sim. A gente não tem que trabalhar bem, chegar no trabalho sorrindo. Nós, principalmente do ambiente da saúde, a gente tem que ter a condição de entrar no trabalho rindo,
mesmo que eu tenha Leve. um monte de problemas lá atrás, eu não posso ficar querendo colocar os meus problemas. Eu acho Misturar, que isso em todos né? os trabalhos, né? Sim. Em todos os lugares que tu vai trabalhar, é importante que a pessoa saiba separar essas coisas, Sim. que tu chegando num bom dia bem feliz, né, uma boa tarde bem alegre, é melhor do que tu chegar de cabisbaixo, assim, e não tá mostrando alegria para as outras pessoas. Que isso já é a metade do tratamento. Na minha área, por exemplo, receber um paciente com alegria, já a metade já porque entra o paciente já vem com um problema, como né? doente. Senão ninguém procura um médico, não chega até o médico sem ter um problema. Ou achando que tem, né? Muitas vezes, né? Mas por precaução, que bom, né? Quando as pessoas vão. Mas e daí receber uma médica sorrindo, com certeza que já é metade da cura, né? É verdade. E que bom, trabalhar em equipe, isso é maravilhoso, né? Não tem como não, porque eu acho que tudo agrega, né? Tudo faz parte. Se você não está bem com as tuas meninas, como diz, né? Tuas secretárias ali, que já vão receber o paciente também, o cliente ali, né? Então, já vão fazer a metade do papel, né? Então, já vão dar aquele ar de bom dia ou de boa tarde e já encaminhar para o médico ou para a médica, né? Então, com certeza que isso é fundamental. Então, Marta, como hoje você se sente, assim, com essa caminhada linda e com 30 anos como médica? Nossa, assim, olha, é maravilhoso. Eu, cada dia mais, eu sempre estou pronta para receber, né? Para receber. E eu estou me sentindo tão satisfeita com a maneira que eu estou hoje trabalhando, que eu posso atender 20 crianças num dia. Eu saio leve do consultório. Leve. Parece que eu não trabalhei. Porque você está fazendo o que você ama. Aquilo que eu gosto. Isso é fundamental, por isso que é tão importante, né, que você tenha certeza daquilo. Às vezes a gente recebe, assim, aquele adolescente que está entrando, pensando em faculdade, né? Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Isso é uma coisa que, infelizmente, né, a gente não tem nem como... Às vezes tem indicação, então, olha, vamos acompanhar um trabalho, pensa numa área, né? Acompanha um trabalho, mas é fundamental você estar bem satisfeito com o que, gostar do que tu faz. E é um exemplo teu, assim, porque hoje é bem mais fácil, né? Você trocar de uma faculdade, mas na tua época você ter tido coragem, claro, você já estava na área da saúde, mesmo você, né, se formando enfermeira, você estava já na caminhada, né, de ajudar pessoas na saúde, mas mesmo assim, de você tomar essa decisão, então isso que sirva para os jovens que estão nos escutando, que sempre tem solução. Mas segue o teu coração, né? É a tua vontade. Você também tinha que chegar nos pais, que muitas vezes é difícil. Os jovens pensam assim, não, mas agora, tipo, meus pais pagaram 2 anos de faculdade e vai ter frustração. Não, que nem a tua mãe foi muito sábia, né? Se você consegue, porque nunca é tarde, né? Então, se você trilhou um caminho que não foi tão certo, porque não foi errado, mas não foi tão certo e você quer voltar atrás, tem volta, né? E vai pelo caminho certo, porque senão cada vez você vai prolongando isso e cada vez fica mais difícil de você voltar atrás, porque ali foi só uma curvinha, né, Marta? Foi 2 anos, foi só uma curvinha e você já estava na área da saúde, então não fugia muito, porque aqueles 2 anos agregaram com certeza na tua caminhada depois como médica, né? Então que sirva esse exemplo para os jovens que muitas vezes estão indecisos, não parem, né? Vão fazer algum cursinho que nessa caminhada que vocês estão, vocês vão estando na atividade e estudando, porque tudo agrega, né? Eu até falo por mim, eu comecei muito mais tarde, né? Mais velha, como se diz, estudar, e eu sempre digo, o estudo é para a vida toda. A gente, no meu ver, a gente nunca pode parar de estudar, porque cada dia é um aprendizado novo, né? Então, isso eu acho que agrega muito. E os jovens, muitas vezes, hoje não têm mais vontade de estudar, né? E isso, acho que é como se a gente não colocasse um objetivo na vida, né? Eu até agora, falando em estudar, eu até agora, ano passado, comecei, claro, também estimulado pela Unimed, né, de Ibiúba, mas eu comecei a fazer uma pós-graduação.
É online, mas é 2 anos, né, de pós-graduação em autismo, porque hoje em dia nós estamos tendo muito paciente com relação a esse problema, então a gente está tentando buscar mais conhecimentos para poder ajudar mais ainda esse tipo de paciente. Sim, né? E como tem muito autismo, até semana que vem, na segunda-feira, nós vamos ter uma especialista nesse assunto, a doutora Jaqueline, que eu vejo que os pais também têm bastante dificuldade de, muitas vezes, entender aquele filho, né? E até a aceitação, né? Exatamente. Então, a gente vai, então, trazer ela para melhor. Mas que bom saber, que eu não sabia, que você também está se especializando nesse assunto. Que, como a gente diz, mesma coisa... como terapeuta, o terapeuta também tem o terapeuta da nova era. Por que nova era? Porque as coisas estão diferentes, então é uma era diferente. Então, o terapeuta da nova era, assim, o médico também, né? Sempre tem doenças novas, né? Tem bastante vírus novos chegando, bactérias novas resistentes chegando, então... Atualizar. Se atualizar, né? Então, que nem o autismo também, né? Anos atrás não tinha diagnósticos, né? Muito sobre isso. Então, que bom quando o pediatra também vai atrás, que quando você fez a formação não tinha essa parte, né? Então, com certeza, buscar, era muito menos. E hoje, cada vez aumentando mais, né? Então é uma área boa, acho que é bem importante esse programa da semana que vem, porque com certeza a Jaqueline eu conheço, vai poder agregar muito e ajudar muito esses pais que precisam. Até a Unimed está preocupada com isso também, porque a ideia da Unimed é exatamente tentar abrir mais centros para poder fazer o tratamento acompanhamento, né, desses pacientes, que acho que é muito importante, né? Também. Vai ser um apoio maior. Eu vejo que infelizmente, né, é caro, né, e as pessoas precisam, os governos precisam se agilizar mais e fazer com que essas pessoas consigam chegar até esses tratamentos. Assim, uma pergunta, assim, doutora, eu vejo, assim, muitas vezes com contato com professores, assim, de colégios, de escolinhas, quando tem uma criança autista. Também vejo que, nesse sentido, tanto o nosso governo municipal, né, ter esse olhar que precisa de profissionais que acho que tem que ter um aperfeiçoamento nesse, como os médicos precisam também, né? Ali também, né? E ter uma pessoa mais especializada, porque não é tão simples assim cuidar de uma criança autista se ela não é tratada, né? Então, ter esse acompanhamento diário numa escolinha, vamos supor, é difícil quando o profissional não tem esse entendimento. Isso é uma das coisas que agora tem várias linhas de tratamento, né, que estão sendo feitas, mas uma das coisas é fundamental, o diagnóstico precoce. Então, essas crianças, bem antes de entrar na escola, muitas vezes já estão com diagnóstico, já estão começando a ser tratadas. E aí, na escola, às vezes, elas já chegam bem melhores do que eles estariam se não tivessem feito o diagnóstico precoce. Hoje o que está acontecendo aumentou muito o número, mas ainda é um nível nível 1, um nível bem leve de autismo, que são tratados, eles vão ficar super bem, inclusive podendo frequentar escolinhas normais, com professores normais, eles vão fazer uma inclusão. O objetivo principal hoje de tudo isso, né, de todos os tipos de doenças neurológicas, hoje neuropsicológicas, é a inclusão, deles viverem junto na comunidade, e a escola é fundamental para isso. Então, uma criança que vive junto, claro que ela vai acabar tendo, né, as suas restrições, mas ela vai conseguir fazer uma caminhada bem boa, conseguindo ter esse tratamento precoce. Tendo esse tratamento, né? Precoce. A conscientização dos pais e a aceitação dos pais, que é o mais importante. Nessa caminhada. Sim. E daí, temos mais comentários aí? Está cheio de comentário aqui. Vamos catar aqui mais comentários, mais de 50 comentários, não vai dar para a gente ler todos, tá? Mas vamos ver aqui onde a gente parou, para a gente trazer aqui mais carinhos, né? Aqueles calorzinhos pro coração que são essenciais. A Fabiana Schneider disse: excelente profissional, além de ser um ser humano fantástico.
Adriana Luiza Castelli, também excelentes colocações, doutora Marta, recomendo atendimento, sucesso sempre. A Franci e o Michael Borges, excelentes profissional, não troco por nada. A Luana Aldonai Ferrari também manda um abraço aqui. Espera aí que deu uma... Acabei clicando aqui onde não devia sair dos comentários aqui. Teve antes, quando a gente estava ainda lendo os primeiros comentários, e a doutora Rita tinha falado dessa questão de você criar uma relação médico-paciente, o quanto isso é importante. Tem um casal aqui de Birubá que comentou aqui que o filho deles, o Daniel, está, desde que nasceu até os 11 anos, sendo atendido pela doutora Marta, né? E aí a gente vê que isso é muito importante. Mas tem bastante comentário aqui, não sei se vai dar para ler todos, então a gente vai, né, depois a doutora olha lá agradecendo aí o pessoal que está comentando. Todo esse carinho. E depois Obrigada a doutora pode entrar comentários. ali e responder o carinho de cada um e cada uma. Falando desse casal que falou, né, quando meu filho nasceu, há quase 36 anos atrás, há 35, em maio ele vai fazer 36, ele nasceu prematuro, então foi uma benção, né, ter salvado ele, e era o Dr. Beto, então, e ele ficou até 20 anos com o Dr. Beto, e daí o Dr. Beto disse: Cássio, me dói o coração para te dizer, mas eu preciso dizer que você precisa pegar um outro profissional, porque não tem como eu te tratar mais. E ele tinha então, né, claro, né, uma Adoração. Não tinha como, porque, né, até certa idade ele ia toda semana, né, acompanhamento, então a confiança, tanto pais e paciente, né, então a criança cria com o médico, né, então é bonito ver esses comentários, né. É isso aí. Então, a tua mensagem final para os nossos radiovintes. Então, a mensagem, assim, eu quero agradecer, né, a todos mesmo, não dá para nem nomear aqui, né, porque todas as pessoas que confiam seus filhos a mim, né, agradecer muito, e é uma mensagem que eu quero deixar, que realmente as famílias hoje têm que ser a base de tudo, tem que ser a raiz da árvore, e os cuidados que eu sempre falo, que os pais precisam ter com eles também, né? Então, essa saúde da mãe, a saúde do pai, também precisam estar sendo cuidada para que eles possam estar sempre bem para cuidar desses filhos deles. Então, isso é uma mensagem muito importante, que é a consolidação da família, né? Isso é uma coisa importante. E falando nisso, eu queria agradecer a minha família também, né, que todo esse meu caminho todo não teria acontecido sem eles, né? Sem a força a todos deles, né? eles que sempre me ajudaram de alguma forma e outra. E ao meu marido, né, que também, coitado, sofre às vezes, que muitas vezes a mulher nem está presente, né, porque a gente trabalha muito hoje, graças a Deus ainda tem, mas a gente consegue sempre conciliar as coisas muito bem, né? Então, sim, isso é companheirismo, isso é tudo importante também na vida do profissional, ter alguém do lado para poder ajudar, para que você consiga ser essa pessoa forte. Mas conhecendo você, um ser de luz que você é, com certeza o Rogério, que eu também conheço, é outro ser de luz, porque senão não tinha nem como, né? Um com a energia do outro nem ia poder, né? Então, os semelhantes se atraem, né? Eu creio muito nisso, né? Verdade. Então, gratidão a todos os nossos radiovintes. Então, que nem a doutora Marta falou, a família é a base de tudo, né? E a gente falou muito de filhos. Então, para os pais ter ciência que pais a gente é para sempre. O filho é para sempre, não tem idade, não tem tamanho. Então, isso para os pais se conscientizar, né? Não muitas vezes achar que o filho é maior de idade, que ele não precisa mais pai e mãe. A gente que teve os pais bem perto, bem sempre presentes, a gente sabe que a importância da base, do alicerce na vida de uma pessoa. Então, os pais, a família é alicerce da vida de qualquer pessoa. Então, uma boa semana a todos. Obrigada pela audiência, obrigada aos nossos colaboradores e um grande abraço. Eu vou seguir
Uma luz lá no alto eu vou ouvir, uma voz que me chama eu vou subir.